capítulo 3, verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Senhor, essa é a tua palavra. E a tua palavra não erra. A tua palavra, muito mais do que apenas não errar, ela transforma as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pelos teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Eu peço nessa manhã que o Senhor abra o nosso entendimento e fale conosco, meu Pai, aquilo que nós precisamos ouvir. Supra as nossas necessidades, não aquilo que vai massagear o nosso ego, aquilo que é gostoso ouvir. Mas fale aquilo que nós precisamos ouvir para sermos transformados do lado de dentro. Em nome de Jesus, Pai, alcance as nossas vidas e os nossos corações. Acrescenta a nossa fé, nos ajude, meu Pai, nessa manhã, nos esclareça, meu Deus, situações, nos dê coragem, nos oriente e que nós possamos, ó Deus, sair daqui empoderados pelo Teu Espírito, Senhor. Nós oramos agradecidos ao Senhor e pedindo essa bênção, essa direção. Peço ao Senhor que me use, tenha misericórdia da minha vida e que eu consiga, meu Pai, extrair de dentro de mim tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já colocou, Pai. Me ajuda, Espírito Santo, que nós possamos, ó Deus, receber a Tua palavra nessa manhã no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 3 é o capítulo da queda. É o capítulo da queda. E é muito curioso porque nós vemos ali no capítulo 1, no capítulo 2, inclusive estava falando com as crianças na sexta-feira, nós vemos primeiro o Senhor criar homem e mulher. No capítulo 1. Deus cria homem e mulher no mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo momento. Criou Deus homem e mulher. E aí a gente vai para o capítulo 2 e vê que Deus formou o homem do pó da terra, fez o homem cair num profundo sono e extraiu a mulher da sua costela. Então, primeiro, o Senhor cria no espírito. Primeiro, todas as coisas estão consolidadas no reino do espírito. Primeiro, o Senhor faz no mundo espiritual e depois o Senhor materializa o que é necessário no mundo físico. E passamos então a ver com os nossos olhos físicos. Todas as coisas já estão feitas no mundo espiritual. Todas as coisas já estão preparadas no mundo espiritual. E nós precisamos crer nessa verdade e acessar essa verdade para que nós possamos ver as coisas que estão no reino do Espírito. A palavra diz lá em Efésios capítulo 1 que estão nas regiões celestiais em Cristo. Precisamos ter fé o suficiente para acessarmos esse lugar e ver as coisas que já estão prontas no Espírito se materializarem, se tornarem verdade no mundo físico, no mundo natural. Quando nós cantamos, faz a eternidade se alinhar com o natural, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos alinhando o nosso coração às verdades que foram faladas desde antes da fundação do mundo, ao nosso respeito, e estamos acessando esses lugares para que essas verdades sejam baixadas como um download que nós fazemos na internet. Afinal de contas, todas essas coisas que já foram preparadas pelo Senhor e conquistadas na cruz do Calvário estão nas nuvens. Está no armazenamento da nuvem. E agora a gente precisa fazer o download, ou seja, acessar essas coisas, essas verdades que já estão prontas no reino do Espírito e viver essas verdades. E aí nós andamos com o Senhor, vivemos com o Senhor e parece que as coisas não acontecem. Parece que as coisas estão paralisadas, parece que a gente não consegue avançar em muitas áreas da nossa vida. Mas é porque falta um posicionamento da nossa parte em buscar no Senhor a maturidade necessária para recebermos tudo que Ele tem para nos entregar. Porque a palavra fala que o herdeiro, enquanto ele é menor de idade, ele não toca nas suas heranças. Está lá em Gálatas.
Ele não toca nas suas heranças. Ele vive como um escravo e ele tem alguém que administra todas essas coisas para ele. Então nós entendemos que enquanto nós tivermos a estatura, uma estatura baixa, se podemos dizer assim, espiritualmente falando, ou seja, enquanto nós não atingirmos a maturidade que é necessária para nós vivermos todas essas verdades que já estão prontas no reino do Espírito, nós não vamos acessar. E maturidade a gente alcança em obediência à palavra. E obediência à palavra é principalmente renunciar muitas coisas. Viver a vontade de Deus e não viver a minha vontade. E conforme eu vou vivendo uma vida de obediência, vivendo a vontade de Deus e permitindo que a minha vontade seja deixada de lado, o meu coração vai se alinhando ao céu. E em um determinado momento, as vontades do Senhor já também são as minhas vontades. Eu me alegro com aquilo que o Senhor está fazendo. Não que a gente não se alegre desde o início, porque a palavra de Deus fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só que para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Romanos capítulo 12 fala que nós precisamos permitir que ele transforme a nossa mente, o nosso entendimento. Então é uma mudança mesmo de mente, uma mudança de pensamento, uma mudança, um ajuste de visão, para que a gente consiga viver então uma vida alinhada com o céu, buscando obedecer a palavra, obedecer ao Senhor e começando a acessar as verdades que estão preparadas no céu para nós. Muitos de nós já tivemos experiências sobrenaturais com o Senhor, no sentido de não termos mais esperança ou não termos mais expectativa alguma. E conforme vamos nos posicionando, parece que as coisas não acontecem, parece que não muda nada, parece que as coisas não andam, e de repente, e como a Jesus sempre fala, demora para Deus fazer de repente, parece que se abre uma porta, parece que vira uma chave, parece que alguma coisa acontece, e você fica boquiaberto com o que o Senhor está fazendo. Então, quando nós avançamos a leitura de Gênesis, nós vamos entrar no capítulo 3 e vamos ver que houve uma queda. Queda da onde? Adão estava na escada e caiu? Que queda é essa? Adão caiu da posição de governo, a qual o Senhor já tinha determinado para o homem. Ele cai dessa posição de governo. E há a separação, porque o pecado faz separação do homem para com Deus. Há essa separação. Então ele se esconde. E o Senhor, que andava com Adão, o Senhor que todas as tardes, na viração do dia, estava com Adão, passeando pelo jardim, ele mais uma vez, no dia seguinte, está lá, no mesmo horário, no mesmo lugar. Por quê? Porque ele tinha uma aliança com o homem. E o nosso Deus é um Deus que não quebra alianças. E o Deus que não quebra alianças nos chama a também não quebrar alianças. Por isso, antes de fazer uma aliança, seja ela matrimonial ou não, seja um negócio, uma sociedade, você precisa perguntar para o Senhor se você deve fazer isso. Por quê? Porque uma vez que você fez uma aliança, você não deve quebrar a aliança. Nós precisamos ser aquilo que a Bíblia fala que nós somos, imagem e semelhança do Criador. Deus não quebra alianças. O nosso Deus é um Deus de palavras. Meus irmãos, tem uma coisa que me irrita, é quando alguém dá uma palavra e não cumpre com a sua palavra. Antigamente era no fio do bigode. Hoje a pessoa pode ser seu amigo, você tem que fazer ela assinar um termo. Porque senão a gente não pode confiar mais nas pessoas. O nosso Deus é um Deus de palavra, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Deu a palavra, cumpra com a palavra. Eu me lembro que o G aqui estavam vendendo a casa. E
tinha um pessoal trabalhando para que isso acontecesse. E nesse meio tempo, eles venderam a casa com uma outra pessoa. Eles negociaram a casa com uma outra pessoa e deram a palavra. Não, tá tudo certo entre nós. A casa vai ser de vocês. Aí o pessoal que estava cuidando disso ligou para o G e falou: G, apareceu um comprador. Ah, tá. E ele está dando X. O G falou: eu já vendi. Mas por quanto você vendeu? Por X. Era 10 mil reais a menos do que esse novo comprador. E o pessoal que estava cuidando, que arrumou um novo comprador, falou para o GG: você pode ganhar 10 mil reais a mais. O G falou assim: mas eu já dei a minha palavra. E aí esse pessoal falou assim: mas não tem problema, você já assinou? O G falou: não. Então não, volta atrás disso aí. Não vai perder 10 mil por causa disso não. E começou a tentar convencer o G de que ele teria que voltar atrás da palavra que ele tinha dado. Por quê? Porque afinal de contas ele estava perdendo 10 mil reais. E ele falou: eu prefiro perder 10 mil reais do que faltar com a minha palavra. Nós precisamos ser parecidos com Cristo. Nós precisamos ser pessoas que têm palavra. Nós precisamos ser pessoas que têm responsabilidade, que assumem responsabilidade, que vão até o fim naquilo que se comprometem. Se não vai até o fim, não se comprometa. Antes de falar, pense. Antes de se comprometer, ore. Busque ao Senhor, pergunte para Ele se é para você se comprometer com aquilo. E é interessante que a palavra fala, como nós lemos: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus, na sua presciência, na sua soberania, ele já sabia que Adão tinha pecado. E ele não chega para Adão e fala: o que você fez da sua vida? Por que você foi fazer isso, Adão? Por que você foi arrumar essa situação para você? Não. Deus fala: aonde você está? Eu estou aqui para o nosso encontro, Adão. O Senhor nunca vai cobrar nada. O Senhor sempre vai esperar a nossa atitude. Ele nos dá as direções, Ele nos dá as palavras, Ele nos orienta, Ele nos ensina. Mas a atitude sempre tem que ser nossa. Ele nunca vai fazer algo que é para nós fazermos no nosso lugar. Então ele pergunta para Adão: onde você está? Vamos para o nosso encontro, dando a Adão a oportunidade de falar: me perdoa, Senhor, eu pequei. Mas Adão não fala isso. Então todas as vezes que você se encontrar em uma situação como essa, você caiu, você errou, você pecou, você envergonhou o Senhor, você envergonhou o Evangelho, o Senhor não vai te colocar peso de culpa, mas Ele te chama a uma responsabilidade. Então entenda, o Senhor não trabalha com culpa. Quem trabalha com culpa é o acusador das nossas almas. O diabo, nosso adversário. Ele quer que nós sintamos culpa. Mas o Senhor Todo-Poderoso trabalha com responsabilidade. E qual foi a atitude dele? Aonde você está? Chamando Adão a assumir a sua responsabilidade. E a falar: Senhor, o Senhor falou comigo que não era para comer do fruto, mas eu dei a autorização, nós comemos do fruto, e realmente a responsabilidade era minha, me perdoa. Mas ele fugiu, ele se escondeu. Quando acontecer isso comigo e com você, nós não podemos fugir de Deus, mas nós precisamos correr para Deus, porque Ele vai estar no mesmo lugar, nos esperando novamente. Ele vai estar mais uma vez no mesmo lugar, nos esperando novamente. E isso nos dá legalidade para continuar pecando, e isso nos dá abertura para continuar no erro, e isso nos dá autorização para continuarmos pecando. Afinal de contas, se eu pecar e pedir perdão, o Senhor vai estar lá. Eu vou pedir perdão, vou voltar para Ele. Depois eu pego de novo, mas eu peço perdão, eu volto para Ele. Não! Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que eu vou fazer com isso? Vou continuar pecando para que eu tenha mais graça sobre mim? De forma nenhuma! De forma nenhuma! Eu preciso entender a santidade do Senhor e lutar com todas as minhas forças para que eu não incorra mais nos erros que eu tinha cometido.
ou nos pecados que eu tinha cometido. Nós não somos mais pecadores. Agora nós somos santos que lutam contra o pecado. E o pecado então se torna um acidente na nossa vida. Nós não podemos compactuar com o pecado e mais, nós não podemos aceitar a situação de pecado nas nossas vidas. Nós temos que abrir mão, deixar. E Deus sempre nos ajudará. E o verso 10 fala a resposta de Adão: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui a gente vê a manifestação da primeira sensação emocional imediatamente após a queda, que é o medo. E ele fala o quê? Porque eu estava nu, eu tive medo. Ué, Adão e Eva andavam nu pelo jardim e só agora ele se deu conta que ele estava nu, e porque ele estava nu ele teve medo? É porque enquanto eles estavam na inocência, eles tinham os olhos abertos. Mas os olhos abertos, os olhos espirituais abertos, não enxergam aquilo que muitas vezes a gente julga, ou que a gente sabe que é ofensa para o Senhor. Mas assim que eles tiveram a queda, os seus olhos se abriram, os seus olhos que se voltam para o mal, que se voltam para o pecado, se abrem, e eles começam a enxergar coisas que antes eles não enxergavam. E porque eles estavam nus, ele declara: porque estava nu, eu tive medo. E o que é estar nu? Além de nós tirarmos todas as nossas roupas. Estar nu é estar sem proteção espiritual. Estar nu é estar vulnerável aos ataques malignos, como foi o ataque da serpente. Estar nu é se despir daquilo que o Senhor quer nos vestir. Estar nu é estar escancarando uma porta para que o inimigo possa entrar. E nós precisamos nos vestir e nos revestir, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 6, nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós não podemos andar nus no que se diz respeito à nossa proteção espiritual. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos revista com toda a armadura que Ele já nos entregou. A palavra revestir, no texto de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, vai falar da armadura de Deus. A palavra revestir, e o Novo Testamento é escrito em grego. A palavra revestir no grego, ela pode ter dois significados. O primeiro, vestir algo por cima. E o segundo, tirar o que eu estou vestindo e vestir novas roupas. E o significado de revestir, quando Paulo fala da armadura de Deus, é tirar o que estou vestindo e vestir algo diferente, algo novo. O que Paulo está falando? Revestivos de toda a armadura de Deus. Tire a sua armadura e coloque a armadura de Deus. Por quê? Porque quando Paulo fala da armadura, ele fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a palavra, das sandálias da anunciação do Evangelho da paz. Ele fala de todos os aparatos dessa armadura. E quando ele fala revestivos e está falando de tirar a nossa para colocar a dele, ele está falando que nós já temos uma armadura. E a nossa armadura é uma armadura falível, é uma armadura que não nos cobre para nada. Todos nós temos um capacete da salvação.
Alguns acham que a sua salvação é o dinheiro que tem. Outros acham que a sua salvação é o intelecto. Outros acham que a sua salvação são os diplomas. Outros acham que a sua salvação é a família, é a rede de apoio que tem. Outros acham que a sua salvação são as empresas que tem. Outros acham que a sua salvação são as experiências que ele tem. Quando na verdade o apóstolo Paulo fala: revestivos de toda a armadura de Deus. Tome o capacete da salvação. A gente troca as nossas ideias de salvação pela salvação que vem do céu. Então a nossa mente estará protegida contra as setas malignas que querem tomar conta da nossa mente. E por que eu estou falando tudo isso? Eu não vou discorrer sobre a armadura de Deus. Não vou falar sobre as outras peças da armadura. Que, diga-se de passagem, é muito profunda. Muito profundo o estudo sobre as armaduras. Mas eu quero me ater ao capacete da salvação. Por quê? Porque é ele que nos protege das setas malignas que muitas vezes encontram a nossa mente e começam a trabalhar contrário àquilo que o Senhor já falou sobre nós. E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Que Adão, porque estava nu, teve medo. Tem a ver que, por causa da queda, nós carregamos algo dentro de nós. E isso se chama medo. Se chama medo. Eu não tenho medo. Tem. Não, eu tenho medo. Não, tem medo. Mas Deus não quer que eu tenha medo. Deus não queria que nós pecássemos. Mas por causa do pecado, nós carregamos algumas coisas, como orgulho, por exemplo. Mas hoje a gente deixa o orgulho de lado. Aliás, todos os dias nós deixamos o orgulho de lado. Estou falando hoje a gente deixa o orgulho de lado para falar do medo. Só que o medo, o Senhor é tão misericordioso que o medo que Adão sentiu, a primeira manifestação emocional que a gente vê após a queda, é o medo que a gente carrega, e o Senhor transforma aquilo que era ruim em algo que nos protege, porque o medo nos protege. O medo nos protege. Se a gente se deparar com uma onça no meio do caminho e não tiver medo e for para cima da onça, a menos que o Espírito do Senhor venha sobre nós e a gente ganhe a força de Sansão ou a coragem de Davi, essa onça vai nos devorar. Mas se nós temos o medo, ele está nos protegendo. Nós vamos sair correndo, a gente vai se esconder, nós vamos dar um jeito. Por que a gente assusta? Por que a gente assusta? Porque a gente está assim, de repente... Pá! Assustou! Por quê? Tá tudo bem, não, velho? Quer ferir a pressão dela, Rafa? Fere a pressão dela. Porque a gente tem medo. É por isso que a gente assusta. É uma proteção, a gente se protege, a gente se esconde. Né? Vai enfiar um negócio no olho, o olho fecha. É uma proteção. Então o medo, ele existe. Agora, quando eu olho para as Escrituras e eu vejo lá em 1 Timóteo, se não quiser abrir comigo, pode abrir. 2 Timóteo, desculpa. 2 Timóteo capítulo 1, no verso 7 diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Glória a Deus. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação ou de equilíbrio. E o que isso tem a ver com medo? Não só tem a ver com medo, mas tem a ver com todas as coisas na nossa vida. Nós precisamos ter equilíbrio em todas as coisas. Equilíbrio em todas as coisas. Nós somos seres tricotômicos formados por um espírito, somos espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo.
Se a gente não entender que tem que ter um equilíbrio entre essas três esferas, a gente vai achar que a gente é espiritual, uau. E eu quero dar uma palavra para você. Desconfie de quem não manca. Desconfie de quem não erra. Se a pessoa é muito santa é porque ela está escondendo alguma coisa. Se a pessoa é muito santa é porque tem algum pecado escondido. Se a pessoa é muito santa, isso não é objetivo de julgar ninguém, tá bom? Ah, tá vendo? Muito santa. Certeza que está adulterando. Certeza. Não, você não tem certeza de nada. Isso é julgamento. O que eu quero dizer é que todos nós somos seres falíveis. E nós cometemos erros, equívocos, pecados. Então nós precisamos encontrar o equilíbrio. E o medo que nos protege não pode ser diminuído. Por quê? Porque ele deixa de nos proteger. Mas o medo que nos protege também não pode ser excessivo. Por quê? Porque nós vamos entrar num lugar de intimidação. E vamos ser dominados por esse medo. E tudo que a gente não vence, nos domina. Tudo que a gente não vence, nos domina. A única coisa que nós não podemos vencer é o Senhor. E porque nós não vencemos, Ele nos domina. Amém. Mas o medo não pode nos dominar. 1 Samuel capítulo 17. Existia um gigante de quase 3 metros de altura que fazia parte do povo filisteu. E eles estavam em um monte. Todo o seu exército. Havia um vale e do outro lado outro monte, onde estava o povo hebreu, o povo de Deus. E aquele gigante, todas as tardes, saía, ele ia com um guerreiro na frente, todo cheio de armaduras, como se precisasse, e ia até o arraial dos hebreus e falava: Ei, hebreus, vocês não precisam mandar o seu exército lutar contra o meu exército. Basta que vocês mandem um lutar contra mim, e se esse um me vencer, o meu povo vai servir o teu povo. Mas se eu vencer esse um, vocês vão nos servir. Golias fez isso durante 40 dias. E o povo foi recuando, foi se encolhendo. O que ele fez? Ele fez uma intimidação ao povo de Deus. Ele intimidou o povo de Deus. E todo medo, ele é precedido de uma intimidação. Golias é a figura do medo. Golias é a figura do medo. Até que o menino, que era esquecido pela família, rejeitado pelos irmãos, um total improvável, chega para dar pão e queijo para os seus irmãos que estavam lá naquela montanha. E quando ele chega para alimentar seus irmãos, ele olha aquele gigante ali de novo e ele fala: quem é esse incircunciso que vem contra o Senhor dos Exércitos? O que isso quer dizer? A circuncisão era a marca da filiação. E Davi olha para o gigante e fala: quem que é esse que nem filho de Deus é e quer vir contra o Senhor dos Exércitos? Então Davi, ele fala: você vem contra nós com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E ele gira a funda e joga a funda e derruba o gigante, pega a espada, corta a cabeça do gigante e acabou. Simples? Claro que não. Possível? Obviamente que sim. Davi tinha sido treinado, ele matou urso, ele matou leão. O que seria aquele gigante para Davi? Então, nós precisamos, na força de Davi, matar os gigantes que se levantam na nossa vida e tentam nos paralisar, através da intimidação. Nós precisamos avançar na direção dos gigantes que se levantam, dos medos que nos afrontam, e temos que derrubar o medo.
Temos que vencer o medo. Qual é o medo que você tem? Qual é o medo que você tem? Medo do fracasso? Por medo do fracasso, você não vai tentar. Por medo de fracassar, você não vai tentar. E Deus muitas vezes está soprando, filho, filha, faça isso. Você fala, não vou fazer, porque vai que... O medo tem paralisado muitas pessoas. Qual é o medo que você tem? O medo da rejeição? Geralmente quem é rejeitado e tem esse histórico de rejeição, evita relacionamentos para não ser rejeitado mais uma vez. E esse medo da rejeição precisa ser vencido. Por quê? Porque se eu tenho medo de ser rejeitado mais uma vez, isso vai me impedir de ter relacionamentos. E por não ter relacionamentos, eu fico paralisado e não avanço naquilo que o Senhor tem me direcionado. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Haja visto que nós acabamos de ver aqui em Gênesis. Ele se relacionava com Adão todos os dias. Ele quer se relacionar comigo e com você todos os dias. Nós precisamos entender que Ele é um Deus relacional. E Ele usa os nossos relacionamentos para que a gente cresça e amadureça de dentro para fora. A palavra fala que assim como o ferro afia outro ferro, o homem também afia outro homem. É nos relacionamentos que o Senhor nos ajuda a crescer. É nos relacionamentos que o Senhor nos faz crescer. Não existe igreja sozinho. Igreja é uma reunião de pessoas totalmente diferentes, que pensam de forma diferentes, mas que se unem por um propósito, alinhados àquilo que o Senhor está falando, alinhados à visão que o Senhor entregou para aquela comunidade de fé. E nós nos reunimos aqui, e muitas vezes nós não vamos concordar com a fala de um, com o jeito de outro, com a atitude de um ou com... Mas se nós estivermos olhando para a palavra, nós vamos ver que cada um tem a sua forma, o seu jeito, tem a sua individualidade. Esse é um outro princípio. O princípio da individualidade. O Senhor usa as nossas diferenças para nos complementarmos uns aos outros. Se nós não entendermos que Ele é um Deus relacional e tivermos medo da rejeição, nós não vamos nos relacionar. Mas o entendimento de que Ele é um Deus relacional vai nos fazer vencer o medo da rejeição. Qual é o medo que você tem? Medo do futuro? Medo do futuro? O medo em qualquer das suas esferas, podemos dizer assim, o medo em qualquer das suas situações, seja qual for o medo, qual a situação de medo, ele paralisa. O medo do futuro é a ansiedade. O medo do futuro faz a gente ficar pensando, será que vai acontecer isso, ou será que vai acontecer aquilo? E nós não vivemos o único presente que nós recebemos do Senhor, que é o passado. Não. Que é o futuro. Então qual é o único presente que nós temos? O presente. O presente é o presente. O presente é o hoje. O presente é o agora. Então viva o hoje. Viva o agora. Ouça o Senhor te falar. E faça o que Ele te falou. Eu vi o vídeo ontem de uma senhora, sabe as irmãzinhas do coque? Aquelas senhorinhas de oração mesmo. Ela estava falando o seguinte: o maior problema na vida do crente é a oração. Estranho, né? Falar isso. Por quê? Porque a palavra mesmo fala que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Só que o grande problema é a gente entrar na presença e pedir. Amém. Dá as costas para o Senhor e vai embora.
Nós precisamos dar tempo para Deus falar e ter sensibilidade o suficiente para ouvir e falar. Isso a gente desenvolve no secreto. Isso não é uma coisa assim, ó. Ele pode dar experiências pontuais, claro que pode, mas isso é um desenvolvimento, é uma perseverança, uma constância, uma continuidade que nós damos dia após dia no secreto. Ele vai falar, você vai ouvir a voz dele. Isso é fato, porque Deus é uma pessoa que quer se relacionar conosco. Então, como nós temos orado? Como nós temos buscado? E aí a gente se priva de ouvir a direção que o Senhor tem para nos dar e toma decisões baseadas no que a gente acha. Se a gente pode ter certeza de algo, por que a gente vai tomar decisão baseada no achismo? A gente precisa ser o mínimo inteligente e usar a lógica. Se eu tenho duas opções, eu posso tomar decisão baseada no que eu tenho certeza, mas também posso tomar decisão baseada no que eu acho. Qual que eu vou escolher? Aquilo que eu tenho certeza. Só que ter certeza é esperar o Senhor falar. E a gente tem a ansiedade, o medo do futuro e o excesso de futuro, e a gente não consegue esperar. Por quê? Porque a gente acha que Deus está atrasado. A gente acha que se a gente não fizer nada, as coisas não vão dar certo. A gente acha que se a gente não se mexer, se a gente não fazer as coisas do jeito que a gente acha que tem que fazer, não vai acontecer. Mas segundo a palavra que Ele nos dá, nós podemos fazer com certeza e ter a convicção de que as coisas irão acontecer. Que o Senhor nos livre de todo tipo de medo. Que o Senhor nos livre de todo tipo de medo excessivo. Que a gente possa encontrar um equilíbrio. Será que você tem medo do fracasso? Será que você tem medo do futuro? Será que você tem medo da rejeição? Será que você tem medo? Não sei. Qual é o medo que você tem? O medo que não vai dar certo. Já deu certo nas regiões celestiais. Nós só precisamos ouvir. Nós só precisamos ouvir. O Senhor não honra sem antes desonrar. O Senhor não honra sem antes desonrar. Para Ele curar, precisa ter uma enfermidade. Para Ele fazer o nome dEle ser glorificado, precisa ter uma situação difícil que parece que não vai dar certo. Vai dar certo. Já deu certo nas regiões celestiais. Nós não precisamos nos preocupar, nós não precisamos ter excesso de futuro, ficar pensando como vai ser, o que eu tenho que fazer. Não! Descansa no Senhor. Deleite-se na presença dEle. Ele está trabalhando ao seu favor enquanto você dorme. Enquanto você dorme. Por isso que eu amo o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E a gente pega o Salmo 127 e a gente está tão acostumado a ouvir, a ler, que a gente não entende a profundidade que isso tem. Quando ele fala em vão trabalho, é em vão. Sabe que você trabalhar um dia inteiro, chegar no fim da tarde e ver que tudo que você fez não adiantou nada? Em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É inútil acordar de madrugada, chegar tarde e comer o pão de dores. Porque aos seus Ele dá enquanto dormem. Tenho medo de ficar sem. Tenho medo da escassez. Eu tenho medo de perder tudo. Meus irmãos, o que é tudo para você? O que é tudo para você? Tudo foi o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Esses dias alguém chegou em mim e falou assim: pastor, admiro você e sua família, porque vocês largaram tudo pelo ministério. Eu falei: não, eu larguei o que não servia por tudo. E tudo para mim é Jesus.
prioridade da nossa vida. E a partir dele nós teremos todas as coisas que nós precisamos. Elias bate lá na porta da viúva. E ela não tinha nada para oferecer. Ele fala, vai lá, faz o que você tem, me dá primeiro. Ela vai, faz um mexido lá, eu vou comer, vou dar para o meu filho, nós vamos morrer. Não, vai lá e faz primeiro. Ela vai, faz para o profeta, entrega para o profeta, ele come. E tem ali uma manifestação sobrenatural e há prosperidade naquela casa. Agora a gente olha para esse texto e acha que Elias estava sendo um tanto quanto egocêntrico. Por quê? Ela tinha acabado de falar que tinha só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Ainda ela fala, nós vamos comer, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. E Elias fala, então vai lá, faz e dá para mim. Como assim? Elias era a representação de Deus para aquela casa. O profeta era a representação de Deus. Elias era a representação de Deus para aquela casa. Agora você acha que Deus queria tirar o último prato de comida que ela tinha? É óbvio que não. Deus estava arrancando dela o medo que ela tinha de ficar sem. Ela estava num limiar entre confiar e viver a prosperidade no lar, ou não confiar e continuar na miséria e talvez até comer e depois morrer. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar que o Senhor está arrancando de nós os medos que nós temos. Nós precisamos confiar que o Senhor não está querendo fazer a gente passar a necessidade ou passar o sofrimento que muitas vezes a gente acha que Ele quer que a gente passe. Não! Se eu estou com essa doença é porque é vontade do Senhor. Não é vontade do Senhor. Deus não quer que você fique enfermo. Mas o que explica isso? Vamos sentar e conversar e nós vamos ter a resposta na palavra. Pode ser diversas situações. Mas não se conforme. Não se conforme. Não estou dormindo à noite porque eu sinto muito medo, pavor. E você vai ficar nessa situação até quando? Eu preciso tomar remédio para dormir. Não tem problema, pode tomar. Até que você entenda que você não precisa. Não vai sair tirando remédio, pelo amor de Deus, né? Não vai parar de tomar remédio. Não estou falando para você parar de tomar remédio, não é isso. Estou falando que nós precisamos entender que há um lugar no Senhor que nós precisamos acessar, que é um lugar de plenitude. Um lugar de plenitude. Ele tem suprimento para todas as áreas da nossa vida, seja física, emocional ou espiritual. Qual é o seu medo? Isaías capítulo 41. Verso 10 diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, o Senhor está contigo. Não te assombres, o Senhor é o teu Deus. Ele te ajuda com o seu braço forte. E aí a gente volta no Salmo 127. E a gente acha que as coisas precisam ser feitas na força do nosso braço. Quando na verdade, aos seus ele dá enquanto dorme. E Isaías fala que ele nos ajuda com o seu braço forte. Entre o meu braço e o braço dele, é claro que eu vou escolher o braço dele. Entre a minha força e a força dele, é claro que eu vou escolher a força dele. Entre os meus pensamentos e os pensamentos dele, a palavra fala que os pensamentos dele são mais altos do que os meus pensamentos. É claro que eu vou escolher os pensamentos dele. Tudo é uma questão de escolha. Nós escolhemos. Nós escolhemos. Agora, o Senhor sempre nos dá opção, mas Ele também sempre nos orienta qual é a melhor
opção. Hoje ele nos apresenta a bênção e a maldição. E aí ele sussurra assim, ó, escolha, pois, a bênção. Ele não deixa a gente enganado nem confundido. Pelo contrário, ele vai esclarecendo. E vai ficando claro a cada dia mais nítido qual é a vontade dele para a nossa vida. Quando a gente ora pela bandeira do Brasil, pela nação brasileira, quando a gente vê aquele versículo que a Gesa leu, que o Senhor vai sarar a terra, quando a gente vê essas movimentações, essas situações, a gente entende que o Evangelho não diz respeito ao meu umbigo. O Evangelho não diz respeito a mim. Quando Elias foi lá e falou, Senhor, eu estou sofrendo. Deus falou, Elias, vai, anda, vai. Tem mais um monte de gente igual a você. Você não é exclusividade, não. E muitas vezes a gente acha que a nossa dor é exclusiva. Só nós estamos passando por isso. Mesmo que ninguém esteja passando, o Deus que tudo vê, está vendo a sua dor. E Ele tem resposta para ela. Nós precisamos vencer o medo, derrubar os gigantes. Salmo 27. Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? De quem eu terei medo? Não há o que temer. Se o Senhor é minha luz, ou seja, se é Ele quem ilumina os meus passos, os meus caminhos, ilumina a minha mente, abre o meu entendimento, me faz compreender as verdades do reino do Espírito. Se Ele é a minha salvação, e aqui salvação não está falando da salvação eterna em Jesus, está falando de me tirar de uma situação difícil. Me salva dessa dor, Senhor. Se Ele é a minha luz, é a minha salvação, é aquele que me tira de situações difíceis, por que eu vou ter medo? A quem eu temerei? Nós precisamos confiar no Senhor. Aí você volta um pouquinho no Salmo 23, e o verso 4 fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Nós não podemos ter medo da morte. Por quê? Porque nós temos que ser imitadores de Paulo, como ele fala, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo falou o quê? Paulo falou que o morrer é lucro. Morrer com Cristo é lucro. Nós passamos dessa vida para uma vida eterna com o Senhor. Nós passamos dessa vida para uma eternidade com Ele. E aí morre um ente querido, a gente fica lá chorando. E tudo bem, há tempo para todas as coisas, tempo de chorar, mas o tempo de chorar acaba e a gente volta a sorrir. Esse tempo precisa acabar. O tempo de luto, o tempo de morte, o tempo de choro precisa acabar. E por que nós choramos muitas vezes desenfreadamente por um ente querido que morreu? Porque nós ainda não entendemos o Salmo 51. Nós ainda temos medo dessa passagem da vida para a morte, da morte para a vida eterna. Nós não entendemos que há uma alegria que é suprema. E essa alegria, Davi fala no Salmo 51, que é a alegria da salvação. E a alegria da salvação é a maior das alegrias que nós podemos ter. Se nós entendemos a alegria da salvação, nós não mais teremos medo.
nós não mais teremos medo. Porque lá em 1 João, capítulo 4, verso 18 diz o seguinte: no amor não existe medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que teme, aqui a palavra temer é a palavra ligada a medo. Nós temos o temor, que é o respeito extremo, que é o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, mas aqui essa palavra é ligada ao medo. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Então, a alegria da salvação, que é a supremacia das alegrias, ela precisa ser viva nas nossas vidas. Entendendo que o amor, ele se entregou em uma cruz, em um sacrifício substitutivo, salvífico, e o amor se entregou por nós. E se entendermos esse amor da cruz, o amor que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor que tem um nível altíssimo, um padrão altíssimo, e agora nós que somos crentes em Jesus, precisamos amar como Ele amou. Ou seja, precisamos elevar o nível do nosso amor, entender o amor de Jesus. Se nós vivermos esse amor, nos entregarmos a esse amor, entendermos esse amor, nós vamos vencer todo e qualquer tipo de medo. Mas por que ainda eu sinto medo? Porque a palavra fala que nós não fomos aperfeiçoados no amor. Ou seja, nós ainda não entendemos integralmente o amor de Deus. O amor de Deus não é um amor que fica falando eu te amo, mas é um amor que pega seu filho e manda seu filho para a cruz por uma humanidade que não merecia. Muito mais do que falar eu te amo, o amor de Deus é um amor que prova o seu amor. Então nós precisamos praticar o amor, viver o amor. Deus é amor, diz a palavra. Quanto mais nós nos envolvemos com o Senhor, mais nós entendemos e entramos nesse lugar chamado amor, e vamos compreender as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 13, 1 Coríntios. Quer abrir? Abre lá, 1 Coríntios, capítulo 13. Verso 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Verso 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando Paulo fala que tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não é parte de alguma coisa, é tudo. E tudo é tudo, inclusive o medo. E para que a gente entenda isso na íntegra, ele vai lá, João vai lá,
e escreve o verdadeiro amor. Só faltou ele falar, aquele que Paulo falou, sabe? Ele lança fora todo medo. Amém. Então o que nós precisamos fazer? Meus irmãos, nós falamos de Davi e Golias aqui. Vamos refletir um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Davi foi rejeitado. Rejeitado. Tanto que quando Samuel estava lá para ungir o próximo rei de Israel, ele não foi ungir o próximo prefeito, ele não foi ungir o próximo diretor da empresa, não, ele foi ungir o próximo rei da nação de Israel. Ele estava lá na casa de Jessé, e Jessé começa a passar os filhos. Por quê? Porque o primeiro rei foi Saul, um homem grande, um homem forte, um homem de guerra. Então a referência que eles tinham de rei era essa referência. Então Jessé começa a chamar os filhos, do mais forte ao menos forte. E ele vai chamando, Samuel, não é. Tem mais um. Não, tem mais um. Ah, tem um pequenininho lá, é verdade. Manda chamar lá. Chega Davi, que não era igual a Saul. Tanto que quando ele vai para enfrentar Golias, Saul empresta a armadura dele. E a armadura de Saul não cabe em Davi. Davi tira a armadura e vai sem armadura. Por quê? Porque Saul era grande, Davi era pequeno. A armadura que Deus tem para você, Ele tem para você. Se livre da comparação, não queira ser igual ao outro. Você é único. Aquilo que o Senhor tem para você, Ele tem para você. Com o Senhor não existe receita para receber bênção, ou passo a passo para receber bênção. Com o Senhor existe vida de relacionamento com Ele, acessar aquilo que está nas regiões celestiais e desfrutar do que Ele vai nos entregando no caminho. E aí Davi é ungido rei. Meus irmãos, Davi era rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado pelo seu pai. E quando os seus irmãos estão lá na guerra, Jessé fala, ó, pega pão, pega queijo, leva os seus irmãos lá, vai alimentar seus irmãos. E ele vai e alimenta os seus irmãos. E depois ele vai e mata o gigante ainda. Por quê? Porque eu só venço a rejeição quando eu alimento aqueles que me rejeitaram. Eu só venço a rejeição quando eu alimento aqueles que me rejeitaram. Ou seja, eu não posso fugir com medo da rejeição, mas eu preciso enfrentar as situações para que assim eu possa ir vencendo situação após situação. E o Senhor vai me dando vitória sobre os gigantes que se levantam, sobre os medos que se instalam muitas vezes no meu interior. E Davi mata Golias porque ele entendia o amor de Deus. Davi mata Golias porque ele entendia o amor de Deus. Dos 10 mandamentos, Davi infringiu 9, mas um ele não quebrou. Não terá outros deuses além de mim. Todas as vezes que ele errava, que ele pecava, e errou, hein? E pecou, hein? Se pecado fosse parâmetro para definir o coração de alguém, Davi estava fora. Porque ele errou muito. Mas ele não corria de Deus. Todas as vezes que ele errava, ele corria para Deus. Ele voltava para os braços do Pai. E Deus dá o status a Davi. E é conhecido até hoje como o homem segundo o coração de Deus. Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê o coração. Então nós temos tudo, todas as possibilidades. Quando Paulo fala a Timóteo, o Senhor não te deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio para que a gente entenda que existe o medo que nos protege.
amor, para que a gente entenda que o amor lança fora todo medo, inclusive a covardia, que não foi esse espírito que o Senhor nos deu. E o poder nos fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Para que nós possamos ser capacitados pelo Espírito de Deus a vencer todos os gigantes que têm se levantado e todos os medos que têm tentado nos paralisar. E que a gente não tenha excesso de medo, mas que a gente tenha excesso de coragem. Assim como o Senhor falou para Josué, Josué capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Que nessa manhã nós possamos tomar posse do que o Senhor está liberando sobre a nossa vida. Que nós possamos entender que o Senhor tem algo grandioso para fazer nas nossas vidas, no nosso interior, nos levar a vencer todos os medos que tentam nos paralisar, e não só que tentam, mas que têm nos paralisado dia após dia. Sabe o medo que existe? O medo de crer. O medo de crer. O medo de crer faz a gente não confiar ou duvidar daquilo que o Senhor já falou. Não duvide. Não tenha medo de crer. Viu, tá? Não tenha medo de crer. O Deus que falou é o Deus que faz. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele deu a visão, Ele vai dar toda a provisão. Não se espante, não se assuste, não tenha medo, seja forte e corajoso. Não podemos ter medo de crer. Nós precisamos nos lançar aos braços do Pai e entender que Ele falou, aquilo que Ele falou, Ele vai fazer.